Brasileira. Olá, meu nome é Heloísa Mendes Pereira, eu sou aluna de mestrado da linha de arquitetura da pós-UTC. Minha orientadora é a professora doutora Ana Tagliari. O título da minha pesquisa é Arquitetura Residencial de Décio Tosi, leituras a partir do acervo do arquiteto. Essa pesquisa é subsidiada pela CAPES e já passou pela etapa de qualificação, de modo que esta apresentação já traz parte das alterações solicitadas por essa banca examinadora. O objetivo geral dessa pesquisa consiste, então, no estudo da arquitetura residencial de Décio Tosi, a partir da investigação dos seus desenhos do acervo e por meio da leitura das soluções projetuais de 4 residências unifamiliares assinadas por ele, com foco nos conceitos declarados também pelo arquiteto como balizadores da sua arquitetura, que são a luz, o espaço e a matéria. As residências selecionadas são a Carlos Pereira Pascoal, a residência Carmen Carvalhal, a Residência Geral da Bonanza e a Residência do Guarujá de Cláudio Tosi. Décio Tosi é formado pela Universidade Mackenzie no ano de 1960. Ao longo de sua trajetória profissional, ele atuou tanto como arquiteto, como docente e também como conselheiro junto a órgãos reguladores de classe. O conjunto da sua obra é uma contribuição muito importante para a arquitetura brasileira, com diversos projetos de grande importância nacional, como o Parque Vila Lobos, o Fórum Trabalhista Rui Barbosa. A sua carreira é marcada por diversos prêmios nacionais também, e ele alcançou reconhecimento internacional, tendo 4 de seus projetos incorporados ao acervo permanente do Museu de Arte Moderna, o Pompidou. No entanto, o conjunto da sua arquitetura ele ainda é um campo pouco explorado por pesquisas acadêmicas e científicas e mesmo críticas da arquitetura. Surge dessa lacuna observada e também associada à oportunidade de investigação e trabalho com a documentação primária do acervo do arquiteto, sob tutela da Unicamp desde 2018. Então, desde o início de mestrado, além das atividades pertinentes à pesquisa, eu e minha orientadora estamos articulando e cooperando com a diretoria da BAE nessas etapas iniciais de curadoria do acervo, que até o momento consistiram no inventário e na conservação dos documentos e projetos. Os procedimentos e resultados desse trabalho paralelo podem ser consultados em um artigo publicado no evento Arquidoc de 2019, conforme a referência que consta nesse slide. Essas atividades paralelas, elas possibilitaram o contato com o acervo da Décio Tosi e, portanto, com a sua arquitetura, e se demonstraram muito importantes para refinar o pressuposto, os objetivos e mesmo a definição dos estudos de caso de pesquisa. Desde o início, chamou muita atenção o programa residencial unifamiliar, tanto pelo volume maior de projetos dentro do acervo, como pela variabilidade de soluções plásticas observadas para esse programa, indicando uma arquitetura bastante diversa e inovadora de Décio Tosi, que inclusive é uma característica observada por colegas de profissão, como Oscar Niemeyer, que declarou, que Décio Tosi tem uma coragem de adotar a intimidadora solução nova. Já em seus escritos, Décio Tosi declara que a sua arquitetura se pauta na expressão de um ideário plástico formado pela luz, espaço e matéria, características essas que acabam sendo muitas vezes específicas em cada projeto, de modo que reforçam essa multiplicidade observada na obra do Décio Tosi, uma vez que ele associa a questões específicas e inerentes de cada proposta. É dessa junção, então, entre a teoria, baseada nas declarações do arquiteto, e a prática, baseada nos desenhos de projeto do seu acervo, é que foi formulado o pressuposto da pesquisa, de que a arquitetura residencial de Décio Tosi se apresenta de maneira autêntica, sem seguir de forma irrestrita uma linguagem ou escola, com base nesses 3 conceitos principais declarados por ele: a luz, o espaço e a matéria, valorizando particularidades circunstanciais de cada proposta e resultando em um conjunto de soluções heterogêneas e inovadoras. A verificação desse pressuposto tem como base, então, as suas próprias fontes estruturadoras, a investigação dessa base teórica e dos desenhos do acervo do arquiteto. De forma complementar, se propõe, então, o estudo de caso específico de 4 residências projetadas também pelo Décio Tosi, com o intuito, então, de identificar e evidenciar estratégias projetuais que foram adotadas sobre estes conceitos da sua arquitetura, a luz, o espaço e a matéria. Então, as residências selecionadas são a Residência Carlos Pereira Pascoal, Sorocaba, 1962, a Residência Carmen Carvalhal, de Ibiúna, 1977, a Residência Geral da Bonanza, São Sebastião, 1989, e a Residência
de Cláudio Tosi no Guarujá, em 2012. A seleção dessas residências teve o apoio de tabelas e foram estabelecidas uma série de pré-critérios para poder fazer a seleção. O primeiro pré-critério diz respeito à maioria de material do projeto no acervo, com um mínimo de plantas, cortes e elevações. Depois, o segundo pré-critério é de que fossem selecionados apenas projetos construídos, com o intuito de ceder um apoio de material fotográfico para as análises e também de possíveis visitas. A seguir, o pré-critério é de que os projetos selecionados fossem de municípios diferentes, com o intuito de se ter um maior número de contextos também com relação às análises. E, por fim, com o intuito de afunilar melhor essa seleção, foi estabelecido o critério de uma residência por década, de modo que a seleção acabou priorizando intervalos maiores entre os projetos. A forma de análise dos estudos de caso tem como base a análise por desenhos, indo de encontro a declarações do próprio Tosi quanto a esse método. Em sua dissertação de mestrado, ele declarou que entendemos que certos tipos de trabalho de dissertação de faculdade de arquitetura devem ser realizados de acordo com a natureza mesma do nosso ofício de arquiteto, expressando as teses e conclusões pela imagem visual, num processo que evidencia o ato da criação arquitetural e coloca o texto apenas com o apoio da comunicação da imagem. Então, nesse método de análise por desenhos, foram adotadas importantes referências, como os estudos de Simon Owen e de Anthony Hartford, além de outros autores tradicionais. O que se propõe, então, é uma análise gráfica pautada em desenhos, usando como base imagens das pranchas do próprio acervo e também alguns redesenhos. Para uma melhor compreensão dos estudos, foi elaborada essa tabela guia relacionando os conceitos a serem observados, os possíveis itens de análise e possíveis desenhos. Para o exame de qualificação, já foram elaboradas duas análises, a da residência Carlos Pereira Pascoal e a da residência Guarujá. Foram elaboradas pranchas individuais de análise para cada um dos conceitos em ambos os projetos, e eu apenas ressalto aqui que os desenhos que serão exibidos a seguir são aqueles mesmos apresentados na qualificação. As revisões e ajustes de diagramação apontados pela banca ainda estão sendo cozidos e demandam de uma etapa presencial na universidade para que possam ser concluídos. Temos aqui, então, as pranchas de análise das estratégias quanto à luz natural, as pranchas de análise sobre estratégias quanto ao lugar, a paisagem, e, por fim, as pranchas de análise quanto à matéria, ou à estrutura. A partir dessas análises, foi possível, então, chegar na seguinte lista de estratégias projetuais. Utilização da iluminação natural zenital, trabalho das sombras como elemento de composição da arquitetura, a adoção de um ponto focal na paisagem e articulação das vistas, a interpenetração entre espaços externos e internos, a estrutura como definidora da arquitetura e a verdade dos materiais construtivos. Por fim, gostaria de agradecer a todos que assistiram a minha apresentação e à comissão da pós-ATC, que nos deu essa oportunidade e espaço para expor o trabalho em desenvolvimento. Muito obrigada.